Boa tarde, irmãos, encarnados, desencarnados. Mesmo a gente só nos enxergar a nós, mas sabemos que os amigos que precisam ouvir o Evangelho de Jesus, que vêm buscar luz, que vêm buscar a paz, que vêm esclarecer as suas dúvidas, estão aqui junto de nós para receber e para aprender. Então sejam todos bem-vindos nessa casa de luz e de amor. E graças a Deus, então, por mais um dia que a gente conseguiu chegar até aqui, né? E eu ainda digo mais, graças a Deus, Jesus, porque temos ouvidos para ouvir, porque temos a nossa consciência que precisamos aprender, melhorar, fazer a nossa reforma íntima, que a gente pode caminhar até aqui no dia de hoje. Apesar das nossas dores físicas, mas a gente pode caminhar até aqui, a gente pode buscar esta luz, esse amor que encontramos do plano maior, sendo derramado sobre todos nós. Pedimos a luz, a paz, as bênçãos para todos nós, para os nossos lares, para os nossos amores, para os nossos vizinhos, paz e luz a todos, que sejam derramadas bênçãos do entendimento, Jesus, que possamos ter a consciência do que é certo, do que é errado, do que precisamos fazer para ajudar, do que precisamos fazer para melhorar, do que precisamos mudar, aprender a olhar para as nossas necessidades, Jesus, para que a gente possa, quando sair desta vida material, essa vida física, sair um pouquinho melhor, com mais umas gotinhas de luz na nossa vida, e que a gente tenha iluminado o melhor possível, o máximo possível, a vida de outros irmãos, começando lá dentro do nosso lar, com aqueles que convivem conosco, com os nossos vizinhos, com aqueles que passam por nós e nos pedem alguma coisa, que a tua luz seja sobre nós em forma de amor, de paz, que precisamos de paz, que precisamos de luz. E assim, na tarde de hoje, que o Evangelho de Jesus possa nos auxiliar um pouquinho e que possamos sair daqui com o nosso coração preenchido nas nossas necessidades de luz, de paz e de aprendizado. Que a nossa irmã seja abençoada, que ela possa falar o melhor possível do Evangelho para nós, para que possa, assim, possamos ser tratados, acalmados e orientados nos caminhos do bem, da luz e da paz. E assim agradecemos por este momento, pedindo a Jesus que derrame sua luz sobre todos nós e sobre o nosso planeta Terra. E que assim seja. Então, a nossa irmã Inaura, estuda de noite, participa da sexta-feira, assim como a maioria de nós, vai falar do capítulo 17 do Evangelho para nós hoje. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqueles que não costumam vir na nossa sociedade. E nós temos hoje a dona Nerci, né, pela primeira vez. E os outros irmãos eu não sei, mas de repente alguém está chegando também da espiritualidade, né? Quantos irmãos não vêm conosco nessa tarde que a gente não precisou usar um casaco? Que coisa maravilhosa, né? Esse calor, e além do calor que vem do sol, do astro-rei, também tem o calor humano dos nossos irmãos, que com certeza todos vêm aqui com coraçãozinho cheio de amor para passar para todos nós, né? Que bom, bem-vindo sempre. A Lenira, ela escolheu o capítulo mais difícil para a gente falar,
E está sendo uma sequência, né? O primeiro que eu ouvi foi o seu Homero falar deste capítulo. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Olha a dificuldade de falar disso aí, né? Para nós que estamos engatinhando no saber e nos exemplos, né? Que os nossos exemplos são pouquíssimos ainda. As dificuldades que nós temos, nós seres humanos, temos dificuldade demais de compreender o Evangelho. E imaginemos nós exemplificar tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós aprendemos aqui, através desses 30 e poucos anos, né, 31 anos que já vai, e antes, quantas vezes nós ouvimos falar do Evangelho e quanta dificuldade nós temos. Então, aos pouquinhos nós estamos entendendo algumas lições, mas praticar, talvez nas próximas encarnações, a gente aprenda a dar um exemplo, né? Alguns exemplos daquilo que nós estamos buscando hoje. Que bom que estamos estudando, porque tem muitos irmãos que ainda não estão buscando o entendimento, a compreensão, o estudo em nenhuma igreja, e muitos que não vêm também na casa espírita. Mas cabe, né, a cada um vai responder por aquilo que precisa. Não ligou, né? Não, tu liga, meu coração. A câmera, essa câmerazinha. Não tá ligando. Então, sede perfeitos nos fala nas máximas do Cristo, né? Caracteres da perfeição, o homem de bem, parábola do semeador. E nas instruções dos Espíritos também nos fala, Lázaro nos fala do dever. Esse dever me chamou muito a atenção. Mas tem mais adiante também a virtude, tem os superiores e os inferiores, o homem de bem e cuidar do corpo e do espírito. Então são muitas coisas que nós temos que adquirir no decorrer das nossas existências para nos melhorarmos, para nos dizer que somos homens de bem, criaturas de bem. Mas isso, Deus nos deu o tempo, nós temos o tempo a nosso favor. Então, e temos as reencarnações, né? Durante esse período, esse tempo que Deus nos deu para a nossa evolução, nós temos o crescimento material, espiritual, intelectual, para o nosso adiantamento moral. Então, Moisés teve 600 leis na época de Moisés. E hoje eu não sei quantas leis existem. Leis civis, né, que a gente está falando. Porque a lei de Deus, na época de Moisés, foi os 10 mandamentos que nos vieram, né? Mas essas 600 leis, já existiam. E hoje eu não tenho nem ideia. Tu sabes ali? Não? Eu não sei, não. Tá, então, o que é dever? O dever, ali no Google, fala assim, ó, é a obrigação moral, aliás, é o compromisso que nós temos de pagar nossas dívidas, compromissos sociais. Mas o dever, aqui dentro do Evangelho, nos fala também
da evolução espiritual e a evolução intelectual também, porque isso aí faz parte. Como é que nós vamos aprender as leis de Deus se a gente não se esforçar para aprender a ler, aprender a escrever, aprender com aqueles entendimentos que nós conseguiremos através do estudo? Então há necessidade do nosso aprendizado intelectual também. Ontem a gente estudava sobre isso, não é? No nosso estudo da mediunidade. Então, o nosso dever, os deveres que nós temos, às vezes a gente diz assim: ai, eu tenho obrigação de cuidar dos meus filhos, eu tenho obrigação de cuidar dos meus pais. Então a gente fala muito de obrigação. E eu acho assim que ninguém é obrigado a cuidar do pai, obrigado a cuidar do filho. Se fosse assim, os pais não abandonariam os filhos, não abandonariam os seus pais num asilo, né? Se é obrigado, é obrigado. Mas eu acho sim, dever é uma coisa sublime, é sagrado. Eu tenho o dever de cuidar do meu filho. Isso aí soa bem melhor, né? Eu tenho o dever de cuidar da minha mãe, do meu pai. Então são deveres, é o que nos fala aqui na lição, né? Então, o nosso dever começa onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, a gente tem que ser feliz, mas fazer o nosso próximo feliz. Ter condições de amar, mas dar condições do outro chegar até nós e nos amar, nos conhecer também. Isso aí faz parte. Então, o dever para mim é uma coisa assim, das coisas mais gigantes. Mas entre o dever tem a ira, o medo, o amor e depois o dever, né? Então, às vezes, nós temos medo de nós mesmos. A gente não se conhece. De repente, se apresenta uma situação na nossa frente e nós nos deparamos com as nossas dificuldades. Então, ouvindo uma reportagem certa feita na TV, uma moça, um casal brigaram lá e o homem matou a esposa e ele fugiu. E daí os parentes, quando indo para o velório, para o enterro desta moça, encontraram o esposo, o assassino. E o que eles fizeram? Amarraram ele e chamaram a polícia, chamaram as autoridades. Quando a gente diz assim que a gente não se conhece, se fosse eu, tu, ele, nessa situação, será que a gente ia ter a capacidade de não dar pelo menos uns tapas naquela criatura que tirou a vida daquela moça? Então ele foi, fez o exame de corpo de delito, não existia um arranhão. Eles simplesmente entregaram para as autoridades. E nós, que temos o conhecimento deste evangelho, temos conhecimento do sede perfeitos, será que nós, nessa hora, a gente ia lembrar que o capítulo 12 inteirinho que nós lemos agora no último mês, dá para se dizer, porque ele foi muito longo, será que a gente ia lembrar do amai os vossos inimigos? Na hora, na situação que aquela família se encontrava. Olha, gente, a gente tem que pensar muito, né? Muito nas leis de Deus,
Porque as leis aqui do homem, toda hora a gente está atropelando. Quem de nós já não passou no sinal vermelho, quem dirige? Quem já não fez alguma bobagem no trânsito, em casa, como é que se diz, nas repartições, a gente podendo adulterar alguma coisa, de vez em quando a gente faz essas bobagens. E a gente tem conhecimento, gente. Imagina quem não tem. Às vezes, quando a gente começa a julgar as criaturas que já fizeram muitas coisas erradas, a gente pensa assim: para que fulano fazer isso? Mas ele tem dinheiro. Mas e nós? Se nós estivéssemos no lugar daquele ser, será que nós não faríamos a mesma coisa? Porque é tudo muito fácil. Dá o poder para um de nós. Vamos ver se a gente se controla, se a gente tem a dignidade que nós temos aqui na tribuna, lá na nossa casa. Será que a gente não exagera? Então, ser perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, é uma lição muito difícil, Lenira. É muito difícil. Até falar, quem sabe falar até é fácil. Mas amar os vossos inimigos. Então a ira, a raiva, muitas vezes faz parte de nós. E nós nem imaginamos como que a gente vai fazer na situação desse moço, no caso, né? Desse pessoal que era amigo desse moço. Então, e o medo? Nós temos medo do invisível. Mas que invisível, Rinaura? Gente, agora na pandemia, quem de nós não ficou com muito medo de contrair a doença, a Covid? Por quê? Porque nós tínhamos medo de faltar o ar. E o ar é invisível para nós. Quando dá um temporal, a gente não morre de medo e começa a rezar e pedir a Deus que nos livra daquele temporal. E é medo do invisível. É medo do vento que a gente não enxerga, a gente não vê. Mas nós morremos de medo de temporal. Eu, por exemplo. E o ar e o vento e o amor. E quando nós chegamos no amor, a gente pensa assim: a verdadeira essência da perfeição é o amor, é a caridade. O amor é o parceiro da caridade. Então, nós temos que nos contentar e amar o nosso semelhante e dar graças a Deus quando nós conseguimos amar o nosso próximo, principalmente a nossa família, que é muito difícil. É lá que estão as dificuldades nossas. Porque vir aqui na casa espírita, aqui todos pensam parecidos. Estamos com a mesma finalidade aqui. E às vezes, com as diferenças uns dos outros, nós já ficamos arrepiadinhos, não estamos gostando muito. Mas ainda é assim, gente, que a gente cresce. Nós crescemos com as diferenças, com as contrariedades de pensamentos. É através dessas contrariedades que nós vamos nos burilando. Eu já contei aqui assim sobre as pedras dos rios, né? Que elas são bem lisinhas, né? Gente que morou lá no interior sabe muito bem, né, compadre? As pedras lisas, será que elas sempre foram lisas? E quando elas caíram daqueles barrancos que a água vem,
e trazendo aquele monte de pedras para o leito do rio? Será que não eram todas ásperas? E depois, com o tempo, com as enxurradas, com as enchentes, e elas foram indo e ficaram redondinhas. E é assim que nós somos. Nós agora estamos cheios de não me toques, cheios de melindres, cheios de coisinhas, iguais às pedras recém-caídas no leito do rio. Mas nós vamos nos melhorar, nós vamos crescer, nós vamos nos aperfeiçoar. Não da maneira que a gente lê aqui, né? Perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, é meio difícil, mas estamos caminhando para lá. Não estamos no início e não estamos no final. Estamos caminhando para um dia chegarmos lá. Ontem no estudo, falando de amor, a gente sempre fala assim de oração, né? De estar em contato com Deus. E ontem no nosso estudo da noite, a gente estudou sobre os sonhos. E daí eu lembrei do caso do moço que eu acho que eu até já contei aqui. Aquele moço que rezava na hora de dormir, rezava bem rápido porque ele queria dormir. Daí o guia espiritual dele chegou até ele e disse: por que tanta pressa? Ele disse: eu quero dormir. Daí ele disse: mas não tenha pressa. Esta oração que tu fez não tem como os espíritos de luz para Deus ouvir, porque tu foi tão rápido. Tu não deste tempo de te ligar ao Criador. Daí ele disse assim: pois é, e agora? Daí ele disse assim: ali daquele lado, olha quem te espera. E tinha 3 irmãozinhos menos avisados. Daí ele disse assim: são meus obsessores? E este irmão espiritual disse para ele, são obsessores. Mas entre os 3 e mais você é o pior. Então, quando a gente dorme, quando a gente tem sonhos, a gente falou nos pesadelos, nas dificuldades que às vezes em sonho a gente passa, né? E às vezes temos sonhos bons, sonhos lindos. Então tudo depende do momento que a gente vai dormir. Será que nós nos ligamos ao Criador antes de ir dormir? E antes, falando também ontem sobre trabalhos, muitos de nós vão para as colônias de trabalhos. Vamos ajudar os irmãos que precisam ainda do nosso magnetismo humano. Então, gente, tudo é válido desde que fizemos com amor a nossa oração, o momento do nosso descanso, que seja sempre oração do coração. Não dizer um Pai Nosso decorado bem rápido, para nos ver livre e dormir. Então, a gente, quando falamos em outras sociedades, a gente costuma perguntar assim: tem evangelização nesta casa, nessa sociedade? E às vezes a pessoa diz que tem, outros dizem: não tem, tem, não tem, fica aquela dúvida, né? Então a gente, pensando em nós, no nosso grupo, nós temos evangelização, sim. Neste momento, nós não estamos nos evangelizando, e evangelização não é para os adultos também, não é só para nossas crianças. Que bom se a gente consegue fazer o trabalhinho completo, mas sempre há
evangelização dentro da casa espírita. Toda vez que alguém vai estudar um capítulo para nos passar, ele está se evangelizando. Quando a gente está ouvindo, estamos nos evangelizando também. Então, a evangelização existe. Temos aqui na nossa casa, sim. E outra, o conhecimento, né? Quanto mais nós conhecemos, quanto mais aumenta os nossos compromissos, os nossos deveres. Porque aquele que muito sabe, muito será pedido, né? Então a doutrina espírita, a dona Nerci, que está chegando agora, a gente diz para a senhora assim: a doutrina espírita não salva ninguém. Ela nos ajuda no nosso equilíbrio espiritual, nos orienta, mas tudo que a gente precisar depende de nós, depende da nossa busca, depende da nossa vontade, depende do nosso esforço para ajudar o nosso semelhante. Porque automaticamente, né, se nós estamos ajudando o nosso semelhante, nós estamos crescendo espiritualmente, estamos ajudando a nós mesmos. A Kardec, né, lá na 918 e 919 do Livro dos Espíritos, fala da lei de sociedade, e aqui nos fala, Kardec nos fala do conhecer-se a si mesmo, nós nos conhecer, né? E mais antes da 918, bem antes, nos fala da lei de sociedade. Nós só vamos aprender uns com os outros. Então é por isso que existe a lei de sociedade. Por isso que nós estamos juntos para nos lapidar e aprender a conviver, aprender a sermos melhores. Quem sabe se na próxima encarnação a gente vai dar um passinho à frente, se essa encarnação nós estamos empacados, mas de repente a gente já aprendeu um pouquinho e na próxima encarnação de repente a gente vem praticar, ajudar o nosso semelhante. Nós estamos chegando no final do nosso trabalho, né? Um moço discutiu com um outro senhor lá e disse, brigaram os dois, ficaram separadinhos. Daí um deles chegou para um amigo e disse assim: tu sabe que o fulano me fez isso, isso e isso, e eu estou tão triste, tão amargurado, porque eu me sinto com razão, porque é que este meu amigo, este irmão foi fazer isso comigo. Daí este irmão olhou para ele e disse: tu sabe que tu tem razão? Daí ele foi embora, chegou o outro que tinha brigado com ele e disse: tu sabe que aquele irmão, aquele moço, aconteceu isso e isso e isso com ele, e eu fiquei magoado e tal. Ele disse: mas... olhou para ele e disse: tu sabe que tu tem razão? Tá. Daí saíram, daí a esposa chegou para ele e disse: eu não entendo tu, marido, um veio aqui, falou, tu deste razão, chegou o outro, falou tudo o contrário, tu disse que ele tinha razão. Daí o homem pensou e disse: tu sabe que tu tem razão? Então era isso. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus nosso Pai nos abençoe sempre, né? Em todas as horas das nossas vidas. Obrigado, queridos. Quer que eu faça? Sim.
Então é assim, né? É assim que nós vamos alcançar a perfeição. É não vendo, né, a dificuldade, né, não espalhando essa dificuldade entre as pessoas, porque senão você vai lá e bate nele, né? Então é assim, o sede perfeito, é aos poucos a nossa melhora. Eu ouvi isso esses dias que alguém disse, como é que sede perfeito? Não, como tu disse, não é agora, né, de uma vez só, mas é aos poucos, é mudando. Bom, eu me meti na conversa dela, mas nós vamos para o nosso passo espiritual. Quem está chegando pela primeira vez, né? Ou às vezes a gente tem uma dúvida também de que será que realmente tem alguém? Sabemos que vai ter um amigo espiritual na frente de cada um de nós, que a gente mentalize, buscando luz, buscando paz, aquilo que precisamos, que o amigo espiritual está derramando luz para nós, alguém lá no nosso lar que esteja precisando, a gente mentaliza que ele vai receber da mesma forma, tá? E a nossa irmã então vai fazer a prece para nós, porque ela gosta de conversar e a gente vai aproveitar mais um pouquinho. Obrigada, querida. Então, elevamos mais uma vez os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, buscando tudo aquilo que nós estamos necessitados, buscando mentalmente a presença do Mestre Jesus sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos lares, que nossos lares nesse momento sejam abençoados por Cristo Jesus, que possamos, queridos irmãos, ao sairmos da casa espírita, levar o nosso coração envolvido nestas bênçãos que estamos recebendo através do passe espiritual dos nossos amigos trabalhadores do Luz Eterna. Obrigado, Deus, obrigada, Jesus, e pedimos licença para darmos o trabalho da primeira parte por encerrado. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje e sempre, e que assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã Inaura,